Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite. O Viva Voz está no ar, abrindo a última semana da campanha eleitoral. Domingo tem segundo turno, semana decisiva, reta final em todas as cidades em que acontece a segunda fase da disputa. A gente vai cobrir intensamente, não só São Paulo, mas algumas das principais capitais do país aqui no Viva Voz. E semana começando também com a notícia aí do acidente com o presidente Lula. Carol, boa noite para você. Pois é, boa noite, Vera, para você, de novo para os ouvintes. O Lula meio combalido aí, não vai viajar para o exterior, né? Vamos ver como é que vai ser a presença dele nessa reta final da campanha, sobretudo em São Paulo, o Guilherme Boulos precisando aí tirar uma diferença grande em relação ao prefeito Ricardo Nunes, né? Pois é, ele vinha se empenhando no segundo turno nas capitais do Nordeste também, e agora tem aí uma parada no estaleiro por um tempo, mas ele tem feito vídeos com aliados, inclusive fez isso hoje. Quem vai contar para a gente isso e outras atualizações do estado de saúde do presidente é a Isa Stacianini, já está com a gente na linha. Boa noite para você, Isa. Muito boa noite a você, Vera, Carol, mais uma vez, a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o presidente Lula, numa conversa que teve com o candidato à prefeitura de Camaçari, na Bahia, Luiz Caetano, ele falou que a queda que sofreu no banheiro no Palácio da Alvorada foi grave, mas que não afetou a parte mais delicada da cabeça. Essa conversa aconteceu em uma videochamada que foi gravada pelo candidato Luiz Caetano e publicada nas redes sociais. No áudio é possível ouvir Lula dizendo que os médicos orientaram avaliá-lo novamente entre 3 a 4 dias. Tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou, sabe, nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? É verdade. Então eu estou aguardando porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns 3, 4 dias para ele saber qual foi o estrago que fez a batida. Esse áudio tem aí alguns sons ambientes, né, de passarinho cantando ao fundo, de uma outra chamada ali, né, na linha, mas foi dessa forma que acabou sendo gravada pelo candidato à prefeitura de Camaçari, o Luiz Caetano. Lembrando que Lula caiu no banheiro depois que se sentou em um banco, bateu a região de trás da cabeça, próximo à nuca, e foi levado ao Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília, ainda no sábado, onde recebeu atendimento médico. Ele acabou levando 5 pontos na cabeça e retornou ao hospital no domingo, onde repetiu todos os exames. Em nenhum momento o presidente ficou internado. No sábado ele recebeu alta no mesmo dia e voltou no domingo, onde também retornou logo depois para a residência oficial. O presidente deve repetir esse protocolo entre amanhã e quarta-feira. Hoje, pela manhã, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chegou a se reunir com Lula no Palácio da Alvorada, afirmou que o presidente está super bem, sem qualquer dor ou alteração neurológica. Disse ainda que em nenhum momento Lula perdeu a consciência ou ficou desorientado e contou que foi o próprio presidente quem procurou por ajuda médica no Alvorada depois de se desequilibrar no banco e cair. O presidente em nenhum momento teve qualquer tipo de perda de consciência, desorientação, né? Ele mesmo que buscou o socorro naquele momento e a equipe médica também fez todos os exames de acompanhamento, está no protocolo de acompanhamento. O cancelamento da viagem foi por orientação correta da equipe médica. A equipe médica autorizou o presidente a fazer atividades, fez reuniões hoje pela manhã, está fazendo atividades, deve ter outras reuniões durante a tarde. Por enquanto, a orientação da equipe médica foi cancelar uma viagem de longa duração. À medida que a equipe médica for reavaliando a situação do presidente, pode eventualmente autorizar outras viagens ou não. E está aguardando novas avaliações da equipe médica.
Apesar aí de ter cancelado, né, a viagem que faria à Rússia para participar da cúpula dos BRICS, Lula foi liberado a trabalhar normalmente. Hoje ele despachou no Palácio da Alvorada. De manhã recebeu Padilha e também o Celso Amorim, que é o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. Agora à tarde ele recebeu o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também o advogado-geral da União, Jorge Messias, e mantém contato com o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, que é quem vai representar o Brasil como chefe da delegação brasileira na cúpula dos BRICS, mas há expectativa de Lula participar do encontro e fazer o discurso por videoconferência. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. É isso, Carol. Todo mundo ficou ali bem apreensivo diante das primeiras notícias do acidente doméstico sofrido pelo presidente Lula, mas a equipe médica em todo momento teve transparência e informou o que tinha havido, quais os procedimentos, quais foram as regiões afetadas e os pontos que ele teve de dar e o porquê do cuidado dele não viajar, não fazer uma viagem tão longa quanto seria essa para a Rússia. E o que tem de agora em diante. Já também hoje já postaram uma foto, né, dessa reunião do Lula com o Padilha, e para mostrar que ele está trabalhando normalmente, que para, portanto, afastar, né, qualquer fake news, qualquer boato, qualquer tentativa de aumentar o que já foi um acidente sério, porém sem maiores consequências. Que bom que não aconteceu nada de mais grave, né? E realmente não faria sentido ele fazer essa viagem tão longa e com uma agenda tão intensa, ainda mais nesse momento de tanta discussão em torno do BRICS, né, Vera? Porque vai ser um evento ali, claro que o Vladimir Putin vai querer capitalizar de toda forma, o BRICS cresceu muito, entraram novos integrantes, o Irã faz parte, então assim, não vai ser uma agenda simples e tem muita casca de banana nesse evento, né? Possível. Não vai ser simples, vai ter muita casca de banana e se fosse, o Lula era capaz de cair em várias delas, né? Tirar foto com Putin, ali falar de novo sobre a guerra, e isso poderia causar controvérsia. Então, talvez não seja mal ele ficar ali apartado, fazer a participação por videoconferência, um discurso mais ali sóbrio e sem entrar em maiores detalhes, porque é isso, o BRICS foi inicialmente pensado como um bloco ali alternativo ao dos grandes países, mas hoje, na questão democrática, virou uma grande colcha de retalhos ali e com muito questionamento a respeito da condescendência para com, pelo menos, a Rússia aí, além de outros integrantes controversos. Ainda tem essa possibilidade de entrada da Arábia Saudita, tem toda uma controvérsia que cerca o bloco. Como você falou, a presença do Lula na reta final das campanhas é algo agora mais duvidoso. A gente não sabe se presencialmente ele vai poder estar nem no fim de semana, como ele fez no primeiro turno, deu um gás no fim de semana na campanha do Guilherme Boulos. A Malu Mões está com a gente no ar para falar das atualizações da campanha do Boulos e também a expectativa quanto às participações do Lula e do Alckmin nessa reta final. Boa noite para você, Malu. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. Vera, eu perguntei hoje pro Guilherme Boulos sobre isso. Ele disse que ainda não havia previsão e sinalizou justamente essa questão de precisar haver compreensão que o presidente Lula sofreu um ferimento, então talvez não possa estar presente. Eles esperavam uma live com o presidente na sexta-feira e atos no sábado presencialmente na capital paulista, mas tudo isso ficou em stand-by por conta da situação de saúde. Ele também comentou sobre o ato que vai realizar amanhã na Avenida Paulista com o Geraldo Alckmin, vice-presidente, e do PSB, que foi padrinho político de uma das adversárias de Boulos no primeiro turno, a Tabata Amaral. Ele sinalizou que esse encontro também terá outras lideranças de centro, apontando essa questão do diálogo. Mais cedo, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo também negou estar copiando Pablo Marçal, o adversário do PRTB derrotado no primeiro turno. Isso por Boulos ter subido o tom dos ataques e também prometer divulgar denúncias contra o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, nos próximos dias, sem dar detalhes prévios. Lembrando a mesma tática usada por Pablo Marçal lá no primeiro turno.
Boulos foi questionado sobre essa similaridade dos dois durante a sabatina do UOL e da Folha e afirmou que irá apresentar as novas denúncias a partir de amanhã durante o horário eleitoral na TV. O que eu estou falando sobre o Ricardo Nunes são fatos, não são mentiras. Noticiado pela imprensa com inquéritos abertos. Não é uma coisa aleatória, eu não trabalho com mentiras e aí talvez esse seja o meu principal ponto divisor em relação à forma como eu acuso e como o Pablo Marçal acusou. Por isso, vamos separar o joio do trigo, que é a tática do Marçal, que é a minha. Agora, nós precisamos chamar atenção para isso, porque às vezes a sociedade se anestesiou tanto, são tantas denúncias, que as pessoas vão achando o absurdo natural. E apesar de defender a diferença entre ele e Marçal, Boulos disse buscar o apoio dos eleitores do influenciador. Mais cedo, o candidato do PSOL divulgou uma carta ao povo de São Paulo. No documento, ele fez acenos a pequenos empreendedores, na tentativa justamente de atrair esses votos do Marçal. Na carta, Boulos assumiu a dificuldade da esquerda de falar com a periferia e com os eleitores de baixa renda, principalmente aqueles que trabalham como micro e pequenos empreendedores. Ele também admitiu que muitos eleitores ficam assustados com o histórico dele no movimento social. O candidato busca reverter a alta da rejeição dos paulistanos a ele e também diminuir a vantagem de Ricardo Nunes apontada pelas pesquisas de intenção de voto. O pronunciamento seguiu os moldes da Carta ao Povo Brasileiro, feito por Lula em 2002, quando o petista se elegeu presidente pela primeira vez. Boulos também anunciou que nos próximos dias, inclusive hoje, vai dormir na casa de eleitores nas periferias, em bairros periféricos das diferentes zonas da cidade. Ele disse que vai ficar 24 horas tentando virar os votos. Vera. Obrigada, Malu, pelas suas informações. Tem aí um popurrí de estratégias, né, Carol? Parece que o candidato está meio atirando para todos os lados. Tem uma clara estratégia do Pablo Marçal em duas frentes. Essa de ficar fora de casa até o dia da eleição, dormindo na casa de eleitores, percorrendo casas, percorrendo as ruas, com uma mochila nas costas para virar votos. Lembrem muito aquela história do Pablo Marçal que fez ali uma corrida de não sei quantas horas e ficou correndo pelas várias regiões da cidade às vésperas do primeiro turno. Então é evidente que é para gerar cenas e recortes para as redes sociais e é uma estratégia que quem trouxe para essa campanha foi o Pablo Marçal. E essa coisa de ficar anunciando ondas, anunciando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo e que dali um dia vai fazer uma coisa e dali outro dia vai fazer outra, também vem da campanha do Pablo Marçal, que falava que ia ter não sei quantas ondas, etc, etc. Ele anunciou no sábado que ia fazer um anúncio importante hoje às 10 da manhã. E foi esse de que vai fazer uma vigília, uma espécie de uma vigília até o dia da eleição. E agora está anunciando que vai fazer uma denúncia em algum momento, não se sabe se no debate ou não. Isso também é uma estratégia meio manjada em política. Foi usada pelo Maluf contra o Mário Covas na eleição de 98. Ele falava que ia fazer uma denúncia, chegou no debate com uma pasta para desestabilizar o Mário Covas e o Marçal também reeditou isso, dizendo que ia guardar bombas para os últimos dias. A diferença até aqui é que o Marçal lançou uma fake news gravíssima que deverá torná-lo inelegível e o Boulos não fez isso e acredito que não deverá fazer isso daqui até lá. Mas essa estratégia de engajamento, prometendo coisas, anunciando coisas diferentes, nunca vistas, né? Prometer uma coisa nunca vista em campanha, isso vem sim dessa estratégia do Marçal, que foi quem mais conseguiu um engajamento digital na sua campanha, né? E tem outro ponto que vem da campanha do Pablo Marçal, Vera, e aí eu acho que é um ponto chave, mas me parece que vem tarde, né? Porque nessa carta ele faz de certa forma meia-culpa, dizendo que muitas vezes nós, a esquerda, o campo progressista, deixou de falar com essas pessoas que são pequenos empreendedores. Ele fala, né, da mulher que abriu um salão, que vende salgado na garagem de casa, o jovem que financiou a moto e foi trabalhar ali com aplicativo, sem proteção e tal. E aí o Boulos faz esse meia-culpa, que conversa com a frase recente do Lula, né, que diz que o mundo mudou, que tem gente que não quer ter carteira assinada. O ministro Fernando Haddad também já falava há algum tempo, mas repetiu em entrevista recentemente isso também, que a esquerda perdeu um pouco dessa interlocução e desse discurso. Eu acho que vem tarde nessa campanha, mas talvez seja um ponto de atenção aí mais para frente, né? Para o campo progressista, até nas próximas campanhas por vir.
Com certeza será, e para o Lula vai ser fundamental também, se ele for candidato à reeleição em 2026, ter o que falar com uma parcela grande da população que mora na periferia, que é jovem, mas que é eminentemente evangélica e que tem um perfil, está se mostrando com um perfil de centro-direita em termos ideológicos. Mas isso estava visível já antes. Escrevi uma coluna lá atrás em relação ao governo Lula e esse público específico. E eu escrevi uma outra coluna em 11 de setembro, portanto, quase um mês antes do primeiro turno, falando: Lula-bolismo não fala com o jovem da periferia. E eu marcava exatamente esse jovem que é evangélico ou que é pequeno empreendedor ou que trabalha em aplicativo, trabalha como entregador. E durante todo esse período do primeiro turno não houve propostas voltadas para isso. Me lembro de ouvir de um apoiador aquela ideia de que, por alguma razão, o Boulos, o PSOL, o PT tinham alergia a CNPJ. Eles não gostavam da pessoa que prefere abrir uma MEI, e as MEIs foram criadas no governo Lula, a ser seletizado, sindicalizado, etc. Então, esse é um grande fosso que existe, e é um fosso tão grande e tão... Quando você ouve, por exemplo, quando você conversa com esses pequenos empreendedores, a ideia e a impressão que eles têm dos governos de esquerda é que só querem trabalhar contra eles, só querem taxá-los, tanto que o Boulos fala nessa carta: a gente quer fazer isso sem sobretaxar vocês. Então, eles estão detectando que tem uma certa aversão, uma certa resistência desse público a ouvir a esquerda, e isso está pegando. A gente não sabe se vai ter tempo hábil para reverter essa resistência. Da campanha do Boulos, a gente vai direto para a campanha do Ricardo Nunes, que aparece na frente nas pesquisas. E qual é a estratégia para essa reta final? Se é de contenção, se é de evitar ali maiores danos, se é de administrar o resultado. Quem traz essa avaliação para a gente é a Gabriela Rangel. Boa noite, Gabi. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol, ouvintes. Vera, nesse momento, o candidato do MDB à reeleição, Ricardo Nunes, participa de um encontro com mulheres apoiadoras. Então, tem algumas vereadoras, líderes sociais, comerciantes. Esse evento foi chamado de o Grande Encontro de Lideranças Femininas e Empoderadas e acontece na sede do Comitê de Campanha aqui no centro da capital paulista. Ele fez um discurso, já finalizou esse discurso, agora está concedendo entrevista a jornalistas presentes nesse evento. E aí eu destaquei aqui uma parte desse discurso em que ele fez críticas a posicionamentos do PSOL na Câmara de Vereadores. PSOL, que é o partido adversário de Boulos. Ele lembrou que o PSOL votou contra projetos sociais como Armazém Solitário e Vila Reencontro. Tudo essa turma vota contra. Eles são daquilo de quanto pior, melhor. É algo terrível. Então eu sinto, e eu queria que vocês sentissem essa responsabilidade que a gente ganhar, mas também a certeza de que essa turma não vai chegar perto do poder, porque eles são destruidores. Nunes aí subindo o tom, né, contra o partido adversário. Também apareceu aí no discurso de Ricardo Nunes uma preocupação para que a militância não entendesse já a campanha como ganha, que continuasse indo às ruas. Também falou que deve seguir, que linha os programas eleitorais dessa semana devem seguir. Disse que hoje ele se recusou a gravar alguns roteiros que eram ataques a Boulos. Ele disse para a campanha que preferia destacar ações da prefeitura e propostas para um eventual segundo mandato. Ele terminou esse discurso citando a frase da bandeira do Brasil, ordem e progresso, né, fazendo uma associação aí o adversário à desordem. E as participantes do evento também fizeram críticas ao adversário e também falaram sobre a importância de continuar a campanha, principalmente na internet, compartilhando, né, materiais de campanha, tentando ainda angariar votos, apesar de Nunes aparecer tão à frente das pesquisas de intenção de voto para esse segundo turno na eleição aqui da capital paulista. Mais tarde, o prefeito sai daqui para um evento ao lado do aliado, o governador Tarcísio de Freitas, um evento com políticos do MDB chamado Arrancada da Vitória, na zona norte da cidade. E amanhã, Nunes tem uma agenda que já foi muito aguardada no primeiro turno e que agora, nesse momento de segundo turno, já nem é mais tão comentada, que é uma agenda, finalmente, com o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na capital paulista. Eles vão participar de um almoço junto com o governador Tarcísio de Freitas em uma churrascaria do Morumbi.
ao lado de lideranças políticas e também empresários. Depois também deve ter um podcast com Bolsonaro e Nunes para gravação de material de campanha. E por fim, um evento evangélico, finalizando o dia dos dois juntos. Vera. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. É isso, na reta finalíssima entra o Bolsonaro, talvez mais para marcar presença ali, mostrar que veio e tentar capitalizar o que é dado como uma provável vitória, segundo o que mostram as pesquisas, né? Porque, na verdade, no momento em que ele podia ser relevante e podia salvar o candidato do partido dele de um sufoco, ele fez um no hands ali, não é comigo, né, Carol? Não, no dia ou na véspera do primeiro turno, ele chegou a dizer que apoiaria o Pablo Marçal. No dia, né? Não falou que apoia, mas falou, ele é inteligente, deu a entender que poderia apoiar qualquer um que for contra o Boulos, foi a palavra dele. Com um cabo eleitoral desse, né? Fica complicado. Porque as pessoas ainda estavam votando. Então ele diz, eu vou apoiar qualquer um. Então quem está na dúvida ali de quem é o candidato do Bolsonaro, ficava em dúvida. Ele tinha feito aquela live na sexta ou na quinta-feira antes da eleição, também meio ali obrigado, do lado do Melo Araújo, que é o candidato a vice do Ricardo Nunes, e agora faz aí essa entrada na reta final, mas qualquer que seja a participação do Bolsonaro, caso se confirme o que as pesquisas estão mostrando e o Nunes se reeleja, essa será mais uma vitória do Tarcísio de Freitas do que do Bolsonaro. E aí a gente vai ver se o governador vai dar um grito de independência, vai fazer algum tipo de movimentação para se mostrar um líder com vontade própria, com ideias próprias e tal, ou se vai continuar bastante próximo do seu padrinho político. Por exemplo, no 7 de setembro havia uma dúvida sobre se ele iria, porque haveria uma série de críticas ao Alexandre de Moraes, ao Supremo Tribunal Federal, que institucionalmente é complicado que um governador do estado de São Paulo encampe. E ainda assim ele foi, não discursou, mas se mostrou ainda leal ao Bolsonaro, mesmo nesses momentos em que o bolsonarismo radicaliza. E não dá para dizer que teve qualquer moderação naquele ato. Foi um ato radical. O Silas Malafaia pediu impeachment do Alexandre de Moraes com essas pessoas no palanque. Então, ainda um Tarcísio muito próximo do Bolsonaro, muito leal ao Bolsonaro. E agora a gente não sabe se ele, tendo sido o grande indutor do Ricardo Nunes e se ele realmente vencer, se isso vai funcionar como uma espécie de passaporte para a independência. Muita gente ainda duvidando que isso vai acontecer ou que vai acontecer dessa maneira. E o Bolsonaro marcando posição, né? Porque já deu recado de que qualquer candidatura do Tarcísio tem que ter o aval dele, Bolsonaro. Eles têm a esperança ainda de que o Bolsonaro não esteja inelegível na eleição de 26. É uma esperança remota, mas pode acontecer, né? Os parlamentares estão se movimentando aí nesse sentido para tentar algum tipo de anistia. Mas o Bolsonaro já deixou sua marca ali, ó. Quem quiser ser candidato tem que ter minha bênção, né? O que parece, Carol, é uma coisa muito parecida com 2018, em que o Lula só disse não serei candidato já quase nas vésperas do primeiro turno, né? Tinha aquela história de que ele poderia reverter a inelegibilidade, quando muita gente já considerava quase impossível que isso pudesse ser feito. Eu acho que o Bolsonaro vai tentar repetir ao máximo esse script e adiar essa eleição para que não haja tempo de ninguém se viabilizar. Porque para ele, pessoalmente, interessa mais que o Lula se reeleja e que ele se torne elegível na eleição que vem depois do Lula, para aí ser ele e não um outro. Porque se alguém vencer, é candidato à reeleição em 2030. E aí ele, Bolsonaro, terá perdido a vez. Então é óbvio que para o Bolsonaro interessa interditar qualquer liderança da direita. Por isso ele está brigando com o Caiado, está brigando agora com o Ratinho Júnior, está ignorando o Romeu Zema. A ideia para ele é inviabilizar que qualquer um se mostre competitivo, né? É isso. Vamos para o nosso break? Vamos para o break, depois Repórter CBN. Voltamos com mais eleição depois do break. CBN, eleições 2024. O Viva Voz está de volta e, como a gente falou, essa é uma semana para fazer um giro aí
pelas principais capitais nas quais acontece o segundo turno. Belo Horizonte, capital de Minas, tem segundo turno entre Fouad Noman, atual prefeito do PSD, e Bruno Engler, do PL. E hoje os dois candidatos apostaram no mesmo público. Quem traz as informações da campanha lá, que está também bastante quente, é a Débora Costa. Boa noite para você, Débora. Oi, Vera. Boa noite para você também. Exatamente. De olho no eleitorado evangélico em Belo Horizonte, nesta reta final de campanha, os candidatos Fouad Noman, do PSD, e Bruno Engler, do PL, se reuniram com pastores nesta segunda-feira. Os concorrentes à Prefeitura de BH foram convidados por 150 lideranças evangélicas para falar sobre propostas para a cidade. Na ocasião, Bruno Engler fez acenos às pautas conservadoras, disse que é o candidato que defende os valores da família, além de criticar vários pontos da gestão do atual prefeito. O candidato do PL também elevou o tom contra Fouad e fez ataques pessoais. Durante o encontro com os pastores, Engler criticou o livro Cobiça, escrito pelo atual prefeito em 2020, que tem trechos que descrevem relações sexuais. O candidato bolsonarista chamou a obra de ficção de pornográfica. É um livro absolutamente perturbador. O prefeito, em plena pandemia, escreveu um livro pornográfico. Até aí poderia ser só uma peculiaridade dele. Eu até vi que ele já se defendeu, dizendo que é uma obra de ficção. Mas como que alguém, num contexto de um livro erótico, consegue pensar numa coisa dessa? Então, assim, o livro é absolutamente perturbador. Eu tomei conhecimento do livro no último final de semana e realmente é uma coisa que me gerou bastante incômodo. Enquanto cidadão, não estou falando nem como candidato. Após o ataque feito pelo adversário bolsonarista, Fouad Noman se defendeu e chamou a ação de Engler de desespero, que está atrás nas pesquisas eleitorais. Eu quero discutir proposta para Belo Horizonte. Um livro escrito lá atrás, que na realidade é uma ficção. Usar isso na campanha mostra claramente quem não tem o que dizer. Mostra claramente quem não tem proposta para fazer. Eu quero apresentar esse trabalho. Lixo, como que ele falou, o que a gente faz com o lixo? Recolhe, recicla, para não contaminar o ambiente. É isso que nós temos que fazer com o que ele está falando. Fouad também afirmou que foi ao encontro com pastores para debater as necessidades reais da capital mineira, como mais investimentos em vilas e favelas e a aproximação com o setor empresarial. Apesar de comentar o ataque sobre o livro, a equipe de campanha de Fouad não deve fazer mais menções sobre o assunto na propaganda eleitoral e nem responder o adversário nesta reta final. A estratégia da campanha continuará em focar nas ações do prefeito e na experiência dele na comparação com Engler, evitando assim ataques pessoais que possam afastar o eleitorado mais moderado. Vera. Obrigada, Débora, pelas suas informações. É uma estratégia clássica essa da extrema-direita de usar obras de arte para tentar criar ali celeuma na sociedade, né? Seja exposições de arte, filmes, séries, livros, proibição de livros em escolas, em salas de aula. Veja que é uma obra de ficção, né? E aparece uma cena de sexo, ou mais de uma, numa obra de ficção, como dezenas de clássicos, inclusive da literatura mundial e brasileira, descrevem cenas de sexo em suas páginas e nem por isso seus autores são pornógrafos ou tarados ou coisas que o valha, mas é uma estratégia muito usada pela extrema-direita, muito usada pela extrema-direita mineira, que é representada pelo deputado Nicolas Ferreira e que está agora chegando a essa reta final da campanha em BH. Carol, de BH, diga, amiga. Não, pode ir, vai lá. Ia dizer que de BH a gente vai direto para Fortaleza, porque lá é voto a voto, cabeça a cabeça. Eu não arrisco um centavo em dizer quem vai ganhar a eleição, porque está muito parelho, pesquisa a pesquisa, isso muda. E quem vai trazer as informações de lá para a gente é o Elielson Lima, nosso correspondente na CBN Recife, que está de olho na vizinha Fortaleza. Boa noite, Elielson. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol e os ouvintes. Exatamente, Fortaleza vive um momento político de grande incerteza quanto ao resultado da eleição domingo. A última pesquisa Quest, divulgada na semana passada, mostra André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, numericamente empatados com 43% de intenções de voto. O prefeito Sarto, do PDT, que ficou em terceiro lugar, com 11,75% dos votos válidos, decidiu não declarar apoio a nenhum dos candidatos que disputam a prefeitura.
Esta postura neutra de Sarto reflete, Vera, a complexidade da atual política cearense, que passa por um profundo racha entre PT e o PDT, partidos que por muitos anos mantiveram uma aliança estratégica. A derrota de Sarto marca o fim de 12 anos de hegemonia pedetista na capital cearense. Mesmo assim, o presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupe, decidiu ficar com o candidato do PT. Já vereadores ligados a Ciro Gomes optaram pelo candidato de Bolsonaro. Mas o cenário político vai além da mera disputa eleitoral. O rompimento entre PT e PDT no Ceará tem raízes profundas que remontam às eleições de 2022, quando as divergências entre os irmãos Ciro e Cid Gomes se tornaram públicas e levaram à debandada de prefeitos e deputados do PDT. Cid, ao se afastar do partido, abriu espaço para nova reconfiguração política no Estado, com reflexos diretos na disputa atual em Fortaleza. E como é que fica o candidato do PL? Um dos elementos mais curiosos desse segundo turno é o apoio do ex-prefeito Roberto Cláudio, que é do campo progressista, ao candidato do PL, André Fernandes, talvez sonhando ali com um apoio futuro para o governo. Fernandes, apesar de filiado ao partido de Bolsonaro, vem buscando desassociar sua campanha da imagem do ex-presidente para ampliar seu eleitorado e garantir a vitória. O fato é que em Fortaleza vive um segundo turno completamente atípico, em que o racha entre os grandes partidos, a mudança de alianças e o papel crescente das redes sociais trazem um elemento de imprevisibilidade. Esse cenário mostra como a política do Ceará poderá sair outra das urnas no próximo domingo. O fim da era pedetista em Fortaleza é apenas o começo de uma nova configuração no tabuleiro político cearense. Vera e Carol. Obrigada, Eliasso, pela sua análise, pelas informações. Carol, impressionante. Vivemos para ver um ex-prefeito da cidade do PDT apoiar um bolsonarista no segundo turno. O Ciro Gomes não foi tão explícito, né? Preferiu ali tirar o time de campo, mas o Roberto Cláudio, que foi o pivô do rompimento entre o PT e o PDT há 2 anos, apoiou o André Fernandes explicitamente. Vamos lembrar o que aconteceu, né? O Camilo Santana, hoje ministro da Educação, era governador do Ceará, eleito e reeleito com o apoio da família Ferreira Gomes. Quando ele não podia mais ser governador e saiu ao Senado, ele deixou no seu lugar uma vice que era cirista, pedetista, e foi ali do grupo de Sobral, uma cirista, Isolda Sela, e falou, então vamos lançá-la candidata com apoio dos 2 grupos. O Ciro Gomes boicotou a própria aliada para insistir na candidatura do Roberto Cláudio, com a qual Camilo Santana não concordava. Isso levou a um racha no grupo e o grupo do Camilo Santana lançou o atual governador, que venceu a eleição, derrotando o Roberto Cláudio, que agora, como agora com o Sarto, não foi nem ao segundo turno. E aí isso levou a um rompimento geral do grupo, e com isso, agora, um isolamento completo do Ciro, inclusive em relação aos irmãos. E eu acho que isso vai ter consequências, deverá deixar o PDT, assim como todo o seu grupo, vai deixar mais um partido. Ele já mudou de partidos inúmeras vezes por não conseguir manter uma compatibilidade com as siglas para as quais ele vai. É um fim bastante melancólico, né? Ele não tem respaldo nenhum da cúpula do partido, né? O próprio ministro Carlos Lupe já repudiou esse movimento dos ciristas lá no Ceará. E aí é um racha que pode jogar a prefeitura no colo da direita, né? Seria algo sem precedentes aí nos últimos anos. Essa aliança, em Fortaleza, né, da família Ferreira Gomes com PT hegemônica no Ceará há muito tempo, né? E aí o racha... Na esteira desse racha, a direita pode conquistar essa capital que é tão importante, né? Exato, e já esteve muito perto de conquistar o governo do estado também, não é algo assim tão longe. Então, é um movimento bem grave pro Lula e para a esquerda, e o Lupe, como ministro do Lula, não poderia deixar isso correr solto. Por isso ele se manifestou, né? Vamos para a nossa última capital de hoje, dar um giro pela campanha
lá em Porto Alegre, chamar o nosso repórter de lá, o Henrique Ternos, que vai nos dizer como é que está a disputa entre o Sebastião Melo e a Maria do Rosário. Boa noite, Henrique. Boa noite, Vera. Essa disputa aqui em Porto Alegre entra nessa reta final com um tom mais elevado. Os candidatos têm intensificado os ataques mais diretos nas propagandas em rádio, televisão e também nas redes sociais, que têm intensificado as decisões judiciais sobre esses conteúdos, mas tudo dentro do respeito, dentro do jogo político, nos materiais e principalmente nos debates. Em relação às alianças políticas, o governador Eduardo Leite anunciou na semana passada que apoiaria Sebastião Melo, com quem disse ter uma aproximação programática. No primeiro turno, Leite se posicionou a favor de Juliana Brizola, candidata do PDT, que ficou em terceiro lugar, inclusive gravando material para propaganda de rádio e televisão. A preferência de Leite por Melo também se dá pelo partido do prefeito ser o mesmo do seu vice, Gabriel Souza, o MDB. E mesmo com apoio a Melo, o governador vota em Pelotas. E lá, Leite já abriu seu voto para o candidato do PT, Fernando Marrone, que disputa a prefeitura contra Marciano Peronde, do PL. Falando nos liberais, que indicaram a vice na chapa de Melo, o ex-presidente Jair Bolsonaro não apareceu na campanha em nenhum momento até agora. Aliás, ele só aparece na campanha quando Maria do Rosário tenta fazer alguma ligação entre Bolsonaro e Melo, já que o ex-presidente fez menos votos que Lula em Porto Alegre no primeiro e segundo turnos das eleições de 2022. À frente nas pesquisas, Melo segue o tom da campanha que quase o levou à vitória em primeiro turno. Nas propagandas apresenta as realizações da sua gestão e não aparece ao lado de figuras políticas. Em relação à enchente que alagou a capital gaúcha em maio, Melo manteve o discurso de que outras cidades comandadas por outros partidos também enfrentaram problemas e diz que a responsabilidade pela manutenção de diques, por exemplo, é do governo federal. Já Maria do Rosário, desde o início do segundo turno, faz acenos ao PDT e a Juliana Brizola, e o partido, inclusive o PDT, abriu voto para a petista de uma forma meio a contragosto, por uma exigência do presidente nacional, Carlos Lupe, e por isso a participação dos militantes nas ruas é baixa e grandes figuras do partido, como inclusive a própria Brizola, estão fora da campanha. Além disso, a presença do presidente Lula em Porto Alegre para atos de campanha é aguardada desde o início do período eleitoral, mas não deve se confirmar. O presidente estava cotado para vir até o Rio Grande do Sul para participar da reabertura do aeroporto Salgado Filho hoje e aproveitar a viagem para intensificar a candidatura de Maria do Rosário, mas nenhuma das agendas se confirmou. Até agora, Lula só gravou material de poucos segundos pedindo o voto em Rosário. A informação nos bastidores, trazida pelo nosso colega aqui da Rádio Gaúcha, Jornal Zero Hora, Fábio Schaffner, é de que Lula não quer ficar carimbado com a derrota de Maria do Rosário em Porto Alegre. A campanha tem apostado em lideranças gaúchas, como os ex-governadores Tarso Genro e Olívio Dutra, e para amanhã está prevista a estreia da presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, na propaganda em Porto Alegre. Maria do Rosário se vende como a mudança que a capital precisa e tenta imputar em Melo a responsabilidade por problemas enfrentados na cidade, principalmente os alagamentos durante a enchente de maio. Mas essa imagem não tem colado em Melo, que tem feito uma campanha que é muito bem avaliada, inclusive pelos adversários. Internamente, o sentimento da equipe do prefeito é de que o tom da comunicação, que coloca Melo como prefeito próximo da comunidade, com uma imagem mais simples, foi acertado e está dando certo. Em meio a todo esse cenário político, o prefeito Sebastião Melo está na frente nas pesquisas. No último levantamento da Quest, que foi divulgado na última quinta-feira, Melo aparece com 52% das intenções de voto, enquanto Maria do Rosário tem 30%. 3% estão indecisos e 15% admitem voto nulo, branco ou dizem que não irão às urnas. Porto Alegre se destacou no primeiro turno porque teve um alto índice de abstenções, que chegou a 31% do eleitorado, e a candidata do PT faz pedidos em debates, entrevistas, para que as pessoas não deixem de votar numa tentativa de reduzir essa diferença para Melo. Os dois se preparam para uma última semana muito intensa. Melo tirou licença do cargo de prefeito para essa última semana de campanha e deve intensificar sua presença nas ruas em diversos bairros de Porto Alegre. Ele argumenta que não estava conseguindo conciliar as agendas e responsabilidades do executivo com os pedidos para estar nas ruas e aproveitou o momento para tirar férias. Maria do Rosário também seguirá nas ruas, se dividindo entre a região central da capital e a periferia. Hoje, por exemplo, ela foi até a fila de um posto de saúde, já que essa é uma área em que ela foca muito as suas críticas ao prefeito. O debate final na sexta-feira, que será transmitido pela RBS TV, a afiliada da Rede Globo aqui no estado, é considerado decisivo para a reta final da campanha. Vera, Carol. Obrigada, Henrique, pelas suas informações. Realmente, esse marqueteiro de Porto Alegre do Sebastião Melo tem que ser conhecido nacionalmente depois, porque ele conseguiu pegar um prefeito da enchente, que não faz nem um ano,
e levar o segundo turno como favorito. E agora ele se licencia quando a cidade não tem nem aeroporto reaberto ainda para fazer campanha, dizendo que não está dando conta das duas coisas. E se isso não abalar em nada a eleição, realmente o marqueteiro é um caso a ser estudado ali de sucesso numa campanha, Carol Moran. É um case. Ele quase foi no primeiro turno, né? Tá no Exato. segundo turno, mas ainda podia ter levado no primeiro turno, foi por pouco. Por pouco. Ficamos por aqui por hoje, minha amiga. Ficamos por aqui. Beijo, Vera. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Vocês continuam com Carol Muniz, Carol Moran, Guilherme Muniz. Não é a primeira vez que eu faço essa fusion do nome dos dois. É que eles são tão afinados que a gente até faz ali a fusão, os dois. Carol Moran, Guilherme Muniz, na terceira hora do Ponto Final, já já.